Vamos à palavra. A nossa palavra hoje é justiça pela fé. E o texto que eu quero começar lendo é Romanos 1, de 16 a 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é muito interessante que esses dois versículos, o 16 e o 17, eles são separados na Bíblia por um título. Gente, quando eu leio os títulos, eu sou muito vidrada no título que está lá, porque eu acho que o título ele te dá a direção do que aquele versículo quer dizer, do que aquele trecho quer dizer, do que aquele contexto todo ali vai estar trazendo. E o título que esses dois versículos têm é esse da nossa palavra: justiça pela fé. E o que é justiça? Qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Justiça é a qualidade daquele que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. E nós falamos muito da justificação pela fé. E você sabe o que significa a justificação pela fé? Que é exatamente a palavra que nós vamos desenvolver nessa noite. A justificação pela fé significa o ato jurídico de Deus, em que Ele declara justo um homem que é pecador. Em que Ele declara justo injustos. Isso é a justificação pela fé. Mas Deus só pôde fazer isso, declarar alguém que é injusto como justo, porque um se fez pecador em lugar de todos. Porque um morreu por todos. Então, por causa de Jesus, o único que tem o mérito disso é Jesus. Nós somos justificados pela fé, pelo mérito de Jesus. Então, isso significa que a fé em Jesus Cristo nos faz sermos retos diante de Deus. Então, nós andamos na nossa própria justiça? Não. Nós andamos pela justiça da fé. Esse é o que nós vamos, isso é tudo que nós vamos estar trabalhando na nossa vida com relação à justiça de Deus. E nós precisamos mudar, por causa disso, a nossa mentalidade, para que possamos entender que, para vivermos a justiça pela fé, nós precisamos abandonar o pecado. Só vive a justiça pela fé, só vive essa justiça de Deus, de ser justo diante de Deus, aquele que abandona o pecado e que tem a sua mente modificada, a sua mentalidade mudada por Cristo. Romanos 12, 2 nos fala sobre quando somos transformados pela mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, nossa mente. Puxou. 12, 2, isso. Romanos 12, 2, isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque pela graça que me é dada, digo que cada um dentre vós... Só o 12 mesmo. Vou ler na minha versão aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma frase muito limitante, que muitas pessoas usam. E para justificar quando não
conseguem ser mudados, quando não conseguem ter essa mentalidade alterada pela renovação da mente em Cristo. E, normalmente, quem não quer mudança, quem não quer fazer nenhum esforço para viver pela fé, a justiça da fé, as pessoas usam essa frase. E essa frase é: a carne é fraca. Todo mundo já ouviu alguém se lambuzando no pecado, fazendo do pecado o seu cobertor e falando, justificando que, não, mas a carne é fraca. E ainda usa parte de um versículo, gente. Ainda usa a Bíblia para justificar, para falar que a carne é fraca. Não, eu não vou conseguir mesmo vencer. Vou ter que pedir perdão mesmo? Então, deixa eu pecar. Essa é a atitude de quem não tem essa mente mudada pela mente de Cristo. É quem não quer mudar a mentalidade e que não quer viver segundo a fé. Porque a fé nos mostra, sim, sobre a carne, que é fraca. Mas o texto não quer dizer isso, não. Quando Jesus falou, não era esse sentido que ele queria falar. Lá em Mateus 26, 41, a gente não pode falar uma parte de uma frase, a carne é fraca, e justificar, porque o texto de Mateus não nos fala isso somente. Ele nos fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, se nós vigiarmos e orarmos, nós podemos ficar livres da tentação. Olha quando a mente é transformada. Olha quando a mentalidade é alterada. Quando você olha esse texto, as pessoas justificam, coloca lá, por favor, filho. As pessoas justificam que a carne é fraca. Mas Jesus não está falando da carne. Jesus está falando que a gente deve vigiar e orar, para que a gente não entre em tentação. Então, se nós queremos viver a justiça da fé, nós precisamos viver assim, vigiarmos e orarmos para não entrarmos em tentação. Ou melhor, se a tentação vier, você está pronto para atacar a tentação, combater, destruir, e ela vai embora. Foi assim com Jesus. A tentação veio sobre a vida de Jesus, ele estava vigiando e orando, e a tentação não pôde alcançá-lo. E é assim na sua e na minha vida também. Se nós vigiarmos, se nós orarmos, nós vamos conseguir ir contra a tentação. Na realidade, ela nem vai ter poder sobre a nossa vida. E ainda continua: o espírito está pronto. Ou seja, o espírito sempre vai estar pronto para buscar a Deus. O espírito sempre vai estar pronto para orar. Mas a carne é fraca. É o que ele falou aqui no final. Por quê? Porque a carne não vai querer que você busque a Deus, que você ore, que você vigie. Porque ela sabe que quando isso acontecer, é a morte dela. Por isso a carne é fraca. Mas o que Jesus está falando é que se nós vigiarmos, se nós orarmos, se nós deixarmos o nosso espírito fortalecido nele, nós vamos combater a tentação na nossa vida. E ela não vai ter poder sobre nós. E nós vamos poder viver esta palavra. A carne sempre vai se indispor, mas o espírito em Deus, ele sempre vai estar fortalecido para que possamos alcançar a vitória. E a maioria dos crentes pensa que, por causa a carne é fraca, o pecado é invencível. Muitos crentes pensam assim, que o pecado é invencível. E a gente precisa entender que a vida cristã, ela não é só o momento da conversão. Ela não é só o momento que você se converte. Quantos aqui têm mais de 10 anos de convertidos? Levante a mão. Você... Ah. Não, eu estou rindo ali, que o Everton baixou a mão assim, eu falei, ai, peraí. Então, você tem 10 anos de convertido. A mais aí, né? 10 anos.
Eu estou falando um tempo maior porque a gente começa, às vezes, a ter que puxar na memória, né? Como é que foi? A sua vida cristã não foi só no seu momento de conversão há mais de 10 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou há menos tempo. A sua vida cristã foi uma experiência que você teve de conversão, mas a sua vida é uma vida de fé em fé, de fé em fé. Você vai viver a sua vida de fé em fé. E a Bíblia nos diz em Efésios, não precisa colocar esses textos, tá, Aninha, que eu vou ler aqui. Efésios 2:8 nos diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, a Bíblia nos fala que nós somos salvos pela fé. Mas também a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38, todavia o meu justo viverá pela fé. E a Bíblia ainda diz que a justiça de Deus se revela de fé em fé. Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Ou seja, é uma fé progressiva. Você tem anos de convertido? A sua fé é progressiva. Você olha para trás e vê situações que eram muito difíceis de você vencer, quando você teve a experiência da conversão, mas hoje você consegue perceber que você avançou, que você alcançou. Sabe o que é isso? É que você mudou a sua mentalidade. É que você alterou aquilo que dentro de você era uma desculpa, que a carne era fraca, você não se acomodou nessa desculpa. Você entendeu que o espírito não é fraco. Então, se eu alimentar o espírito, se eu vigiar e orar, eu vou ser fortalecida e eu vou ter uma fé progressiva. Não é apenas, sabe, uma fé que Cristo vai te perdoar pelos pecados que você já cometeu. Cristo vai te perdoar. Jesus trouxe, ofereceu o perdão, mas é muito mais do que isso. É que a provisão dele é para que a gente não peque. Conseguem entender? Na realidade, a gente muitas vezes está se acomodando de que eu posso ser perdoado caso eu venha a pecar, mas a gente tem que mudar a mentalidade. Eu não preciso pensar que eu vou pecar, porque Deus já me deu a provisão para que eu não peque. É isso que tem que acontecer no seu interior. Você tem que mudar a sua maneira de pensar. Pode parecer estranho, mas é exatamente assim que acontece. O problema das pessoas é que elas não entendem o que foi disponibilizado para elas. Elas só entendem parte do que foi disponibilizado. Elas só entendem que quando elas pecam, elas têm o perdão. Mas, gente, é muito mais do que isso. É que você não precisa nem pecar, porque a graça que foi estabelecida para você, ela foi estabelecida numa situação de extremo, mas você não precisa viver no extremo. Você não precisa viver no extremo de ter que depender da graça. Dependa da provisão, que é nem pecar. Essa é a linha de pensamento de uma pessoa com a mente transformada pela mente de Cristo. Quando a gente se converte, não é instantâneo essa mudança, não é instantâneo esse pensamento, mas ele precisa ser colocado no nosso interior e nós precisamos começar a questionar isso. Por que a Bíblia fala, então, que eu não preciso passar por essas situações? Onde que está o segredo? Onde que está a resposta para tudo isso? Então, nós precisamos aprender, o processo existe, mas nós precisamos aprender a lidar com esse processo, que já existe, que já está em Cristo. Tem um texto de 1 Coríntios 10:12, eu vou ler aqui também, Aninha, porque o nosso tempo para que a gente consiga concluir aqui. 1 Coríntios 10:12 nos fala assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Se cuide para que não caia, então está te falando que é possível não cair.
A gente precisa começar a ler a Bíblia sim, gente. A gente precisa começar a ler a Bíblia com esse entendimento e mais com essa apropriação. Porque quando você lê a Bíblia assim, você começa a colocar para fora da sua vida tudo que é limitação, tudo que é impedimento que te limita. E você começa a pôr para fora. E quando você vê, você está expandido e não encolhido. Você está solto em Cristo, liberado em Deus para fazer o que a Bíblia fala que você pode fazer. Então, é possível não cair. Judas 1, 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante de Deus. Então, é possível nós sermos guardados de tropeçar. Porque a palavra está nos dizendo, para vos guardar de tropeços. Lucas 11, 4. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É possível não cair em tentação e ser livre do mal. Olha, eu te dei 3 versículos que te levam a ter uma mudança de mentalidade e alterar dentro de você circunstâncias que talvez estejam te limitando. E vencer essas circunstâncias. Se você acreditar que a graça é só a maneira de você se levantar da queda, e que a queda é inevitável, é muito raso esse pensamento, é muito medíocre esse pensamento. A graça não é só para você que está caído se levantar, não. A graça é muito mais do que isso. Que você não use a graça e que você se aproprie da justiça pela fé, não pela força do seu braço, mas em Cristo você pode. E porque as pessoas, nesse tempo, e principalmente, eu acho que isso eu percebo muito de uns 3 anos para cá, as pessoas falam da graça como se ela fosse banal, como se ela fosse que a gente encontrasse a graça em qualquer prateleira de supermercado. Não, a graça foi por um preço de cruz muito alto. E se nós entendermos isso, nós vamos valorizar a graça como ela é. E nem vamos precisar fazer o uso dela, porque vamos estar tão cheios do que o Espírito nos propõe, que nós não vamos precisar esperar a nossa queda para nos levantarmos. Nós vamos estar de pé o tempo todo em Cristo, em nome de Jesus. E quando Jesus fala, seja feito segundo a sua vontade, segundo a sua fé, ele está falando exatamente disso. Qual é a fé que está dentro de você? Seja feito segundo a sua vontade, seja feito segundo a sua fé. Ele faz uma jogada. Qual que é a fé que está dentro de você? Como é essa fé que está dentro de você? E na vida cristã, tudo é fé. Pega essa palavra fé, coloca no Google e pesquisa lá assim, quantas vezes a palavra fé aparece na Bíblia? Você assusta. Porque a fé é o que move a vida cristã. Tudo na vida cristã é disponibilizado pela fé. Tudo. Depois de Jesus, tudo é disponibilizado pela fé. Tudo é disponibilizado pela maneira como nós vemos a fé. Então, é necessário crer no correto, ter um entendimento correto, da maneira correta. Porque senão nós vamos viver uma parte só do que Deus tem para a nossa vida, e não vamos viver a plenitude do que Deus tem para a nossa vida. Paulo diz assim, cuidado para que não caia, cuide para que não caia. Mas não sou eu sozinha que tenho que cuidar para que eu não caia na força do meu braço. Ah, então eu vou enfrentar o diabo, eu não vou cair. Não, é pela fé, é debaixo de um processo, é debaixo de um entendimento, é debaixo de um temor. E o texto continua nos falando, 1 Coríntios 10, 13. Coloca, por favor, para mim, Ana, esse. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel,
e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Muitas pessoas acreditam que a tentação é sobre-humana. Ela é sobrenatural. Ela não é sobre-humana e ela não é sobrenatural. Ela é possível de ser vencida. Muitas pessoas falam assim, não, porque a tentação é diabólica, é maligna. Ninguém tem condições de vencê-la. Sim, na força do próprio braço, não. Mas pela fé, pela justiça da fé, nós sabemos que nós podemos alcançar essa condição de vencermos a tentação. Tiago 1, 13 a 14, nos fala assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e a seduz. Então, se cada um é tentado pela própria cobiça, a tentação não é sobrenatural. Ela é possível de ser dominada. Porque se eu domino a minha cobiça, se eu fortaleço o meu espírito e domino a minha cobiça, automaticamente a tentação também é dominada. Ela não é sobrenatural. Ela não é algo super valorizada, que nós, na realidade, que nós não podemos valorizá-la dessa maneira. Então, a mentalidade precisa ser trocada. Deus te garante que, junto com a tentação, vem o livramento. Junto com a tentação, vem o livramento. Por que a gente só vê a tentação? E por que a gente só escolhe a tentação, muitas vezes? E a gente fica nessa situação de colocar sobre ela um valor que ela não tem, sobrenatural, super-humana. Não é. Não é dessa maneira. Agora, o livramento que vem de Deus, sim, ele é sobrenatural. O livramento que vem de Deus e que te capacita no momento é que é a graça que você tem que experimentar. Não é a queda. É a graça que vem de Deus te capacitando a vencer a tentação, a passar por ela e não ser levado por ela. Você precisa entender isso. E esse socorro que vem, volta o texto para mim, filha. No 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal que Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Desculpa, não é esse. É lá o de Coríntios, eu vou ler aqui. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, existe um socorro, existe um livramento que está à sua disposição. Mas eu posso te falar uma coisa? Ele não vem atrás de você. Esse livramento não vem atrás de você. É você que precisa de ir até ele. E como que você pode acessar, então, esse livramento e esse socorro? Hebreus 4,16 nos fala assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando Deus, dentro de você, consegue ver que você mudou a sua mentalidade, quando Deus consegue mudar a sua mentalidade, dentro de você, para te fazer vencer e te dar esse livramento, Ele te ensina um segredo. Ele te fala, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Confiadamente é com fé. Confiadamente, com fé. O trono, muitas vezes, nos deixa apavorados. Por quê? Trono
sempre nos traz o entendimento de juízo, de julgamento. Só que esse trono que Hebreus está falando aqui, não é um trono de juízo ou de julgamento. É um trono que nós somos ajudados quando nós nos achegamos a Ele. E muitas pessoas entendem que é só a graça. Então, eu vou chegar diante de Deus quando eu pecar, e eu vou usar esse trono, vou usar a ajuda desse trono, para depois que eu pecar, depois da queda. Mentalidade rasa, pensamento medíocre. Nós não precisamos chegar a esse ponto, porque a Bíblia nos fala no texto que, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se tem um socorro que entra na hora certa, então é porque é antes da queda, gente. É antes da queda. Você precisa entender isso. Você não precisa viver a graça da queda. Você pode viver a graça da libertação da tentação. Consegue entender a mentalidade transformada? O que Deus quer fazer na nossa vida? Quando fala do tempo oportuno, é porque Ele quer que você nem peque, que você nem chegue lá. Mas você precisa se achegar ao trono da graça para alcançar esse livramento em tempo oportuno. Então, você precisa ir até Ele. O que acontece é que as pessoas não vigiam, não oram, que é exatamente se achegar ao trono da graça, e aí, quando a queda vem, fala, mas Jesus vai me perdoar, Ele vai entender. Vai sim, Ele vai te entender. Mas, como diz, tem uma frase de Dallas Willard que diz assim: graça não é a ausência de esforço, mas sim de mérito. Graça não é a ausência de esforço, mas sim de mérito. A graça não é você que merece, mas a graça, ela te exige esforço. Cheguemo-nos diante do trono. Você precisa ter um movimento. Você precisa viver essa vida sobrenatural do livramento que Deus quer te dar. A graça, ela não, a queda, ela não precisa, você não precisa ter a queda como algo inevitável. Ela é, sim, algo que nós podemos evitar. E eu não estou falando isso aqui com escudo no peito e falando, não, nós somos super-heróis, não. Nós somos, sim, pecadores, que nos tornamos justos diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, e que precisamos, através da nossa fé em fé, buscar em Deus essa justiça, buscar em Deus essa graça que chega em tempo oportuno. A tentação que Jesus está falando, Ele sabe muito bem, aqui, você e eu vivemos, porque Ele viveu todas elas. Ele passou por todas elas, mas Ele foi sem pecado em todas elas. Então, acheguemo-nos. Se nós precisamos do socorro para a ocasião oportuna, para não pecarmos, para não cairmos em tentação, nós precisamos nos achegar. Não é antes, não é depois da queda, é antes da queda. Você já está lá. Você já está buscando, você já está investindo, você já está vivendo isso. Então, você não precisa da graça depois que você cai. Você pode viver a graça antes de cair. E nem cair, e nem chegar a cair. De fé em fé. É isso que vai nos levar a viver uma vida interagindo com a graça. E não só usando da graça. Nós precisamos interagir com a graça. E não só usar a graça como algo que apaga, como uma borracha que vai lá e apaga da minha vida algo. Se isso aconteceu na sua vida, hoje muda essa mentalidade. Nós somos sim humanos, nós podemos cair em um erro sim, mas nós não precisamos viver achando que se cairmos
vamos ser livres por Deus. Vamos sim, Ele vai fazer isso, Ele vai nos entender, mas nós não precisamos viver assim a nossa vida. É uma vida de muita vitória que Ele quer nos dar. E para concluir, se a worship quiser subir, a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou nos fala sobre isso, sobre nos achegar ao trono da graça antes da queda, para que possamos estar preparados, para que quando a tentação chegar, a gente nem passe por ela, mas que ela vá embora, assim como foi na vida de Jesus. E Mateus 6,11 nos fala assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Se Jesus estava ensinando a orar, e Ele falou, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, o pão de cada dia. Essa oração deve ser diária, não deve? Nós devemos pedir a Deus que cada dia nos dê o pão. E por que a gente só lembra do pão? Sendo que Mateus 6,13 nos fala sobre a tentação. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Se o pão é diário, e se eu peço pelo pão diariamente, por que eu não estou pedindo para ser livre da tentação diariamente? Porque quando você pede, você já se prepara. Quando você pede, você já se fortalece. Quando você pede, você recebe, antes da queda. Então, assim como você pede para o Pai te dar um pão de cada dia, peça para Ele te livrar do mal também, a cada dia. Porque todos os dias nós temos o mal. E todos os dias nós precisamos ser livres do mal e não cairmos em tentação. Se você não mudar a mentalidade, você vai cair nesse erro de achar que a graça você só encontra quando vem a queda. Mude a sua mentalidade hoje. O tempo oportuno é o tempo antes da queda. Se você cair, Ele vai te entender. Mas, conforme nós lemos no início, no primeiro texto, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus na nossa vida, para a nossa vida. Se você mudar a sua mentalidade, você vai se tornar este que vai todos os dias falar, Senhor, me livra do mal nesse dia. Senhor, não me deixe cair em tentação. Eu estou me achegando ao teu trono. Eu estou me achegando ao trono da tua graça e interagindo com a graça e fazendo a minha parte, que é te pedir, Senhor, me livra do mal e me sustenta no meu caminho. Tem uma teoria social que foi desenvolvida nos Estados Unidos que é muito interessante, e aqui eu concluo a minha palavra, que se chama teoria da janela quebrada. Tinha um prédio desocupado, eles fizeram uma pesquisa social e tinha um prédio desocupado, era um prédio de uma empresa, e o prédio estava em perfeito estado, sem pichação, sem uma janela quebrada, com as suas grades, seus portões, todos funcionando normalmente. E esses pesquisadores foram lá e quebraram uma das janelas desse prédio. E deixaram ali para ver o que ia acontecer. Em poucos dias, esse prédio estava com todas as suas janelas quebradas, todo pichado, todo destruído e já tinha sido invadido por moradores de rua. Fizeram a mesma pesquisa com um carro. Colocaram um carro na rua, deixaram esse carro parado, estacionado numa rua pública, dias. E o carro ficou ali, vários dias, sem nada acontecer com aquele carro. Mas aí, eles vieram e quebraram uma das janelas do carro e deixaram lá. Em poucas horas, o carro já estava todo quebrado, sem nada, sem as rodas, sem a parte de dentro, todo
destruído. E eles chegaram a uma conclusão. Toda vez que uma janela é quebrada e não há conserto, passa-se uma mensagem bem clara. Não tem dono, não tem governo. Se a sua janela, uma das suas janelas, estiver quebrada, esse é o recado que você está passando para o diabo. Não tem dono, não tem governo. Mas quando nós fechamos, quando nós zelamos pelas nossas janelas, não deixamos que elas sejam quebradas, ou caso ela seja quebrada, você vai lá e conserta, porque eu estou falando naquela situação em que você não vive pecando, mas que você peca, você conserta a janela, a imagem, o que você está passando, a linguagem que você está falando para o diabo e para o mundo tem dono, tem governo. Quando as pessoas usam a graça para justificar que a carne é fraca, elas estão falando isso. Não tem dono, não tem governo. Mentalidade medíocre. Rasa, pensamento raso. Mas eu e você, que somos filhos de Deus, que temos a palavra para nos orientar, que temos o Espírito Santo para nos conduzir, podemos fazer diferente. Podemos ter todas as nossas janelas perfeitas, consertadas, fechadas e com uma linguagem bem clara. Aqui governa. Aqui governa aquele que sabe o que é tentação, que passou por todas as tentações, mas não foi levado por nenhuma delas. E eu, que sou filho, tomo herança dele. E também quero viver assim, sem pecar por opção, sem desejar estar sendo tentado, mas sendo fortificado pelo Espírito dele que vive em mim. Se você é esse, se você é essa, se coloque de pé e vamos orar e vamos declarar que a nossa vida tem um governo, que nós vivemos pela justiça da fé em Cristo Jesus. Amém.